para que possamos meditar. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho, disse-lhe: Se quiseres, bem pode me curar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero, seja limpo. E tendo ele dito isto, toda a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu e disse: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Glória a Deus. Eu quero me deter neste versículo bem aqui, o versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: Quero, seja limpo. A Bíblia fala que naquele tempo, as pessoas que eram acometidas por esta enfermidade chamada lepra, as pessoas que tinham essa lepra, elas eram tiradas do meio da família, elas eram tiradas do meio da sociedade, elas eram tiradas do meio do trabalho, do bairro de onde morava, do meio da família. E tinha uma aldeia específica para colocar todas as pessoas que eram leprosos. Porque a lepra, ela pegava, ela era contagiosa. E as pessoas que viam que a pessoa estava com lepra, as pessoas tinham nojo. Quem tinha lepra naquela época era como pessoas impuras. Por isso que as autoridades, quando descobriam alguém que tivesse acometido com a lepra, na mesma hora, as autoridades iam no meio da família, pegava aquele membro da família que estava doente pela lepra e era jogado naquela vila, naquela aldeia. E naquela aldeia ali tinha várias pessoas cometidas com a lepra. E foi naquela aldeia que Jesus foi. Foi naquela aldeia que Jesus entrou, onde ninguém tinha coragem de ir. Foi naquele lugar que Jesus entrou, onde as pessoas tinham nojo, onde as pessoas jamais queriam pisar o pé ali. Foi lá que Jesus foi. E a Bíblia diz que quando Jesus aproxima-se daquela aldeia, um leproso corre ao encontro de Jesus, porque ele já sabia, já tinha ouvido falar das maravilhas que Jesus já estava fazendo naquele lugar, curando, libertando, fazendo muitos milagres. E aquele homem, ele não perdeu tempo, ele correu aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra diante do Senhor, ele olha no olho de Jesus e ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele disse. E Jesus, olhando para ele com íntima compaixão e cheio de misericórdia, porque quando Jesus ele olha para mim e para você, que somos falhos e pecadores, ele olha para você com um olhar de misericórdia. Jesus, quando ele olha para a tua vida, o coração de Jesus se enche para te abençoar, para mudar o quadro da tua história, para mudar a tua vida. Por quê? Porque Jesus tem misericórdia do ser humano. E quando Jesus olha no olho daquele homem, ele diz: Quero, seja limpo. Jesus tocou naquele homem. E na mesma hora, aquela lepra que estava no corpo daquele homem foi embora. Aquele homem ficou curado, ficou com uma pele de um bebê. Foi instantâneo a cura de Jesus naquele momento. Por que Jesus curou aquele homem? Porque aquele homem, ele saiu de onde ele estava e ele foi até a presença de Jesus. E hoje não é diferente. Hoje essa lepra significa o pecado do ser humano hoje. Quando o ser humano peca, ele está com a lepra espiritual. E essa lepra espiritual, ela também nos afasta de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele nos afasta de Deus. E muitas vezes as pessoas costumam dizer assim: ah, mas o crente só fala em pecado. O crente só fala em pecado. Por quê? Porque a única coisa que nos afasta de Deus são os nossos pecados, são as nossas falhas. E hoje, a história se repete. Aquele homem, ele foi até os pés de Jesus para buscar a sua cura, para buscar o seu milagre. E hoje não é diferente. Jesus está nessa noite aqui. O mesmo Jesus que curou aquele homem, ele está nessa noite, porque ele diz que aonde houver 2 ou 3 pessoas reunindo no nome dele, ele estaria no meio. E aqui nós temos um número mais do que 3 pessoas. Falando de quem? É de política? É não. Falando de vizinho? É não. Falando de profissão? É não. Falando de quem? De Jesus. O Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que muda o quadro da história. Aleluia. Se cada crente que você está vendo aqui fosse contar da onde Jesus tirou cada um de nós,
a mudança de vida que Jesus fez na vida de cada um de nós, você iria se admirar. Você iria dizer assim: eita, se Jesus fez na vida desse crente, pode fazer na minha vida também. Se Jesus libertou esse crente, ele pode me libertar. Se Jesus abençoou esse crente na área financeira, pode me fazer também. Então a mesma bênção que Jesus nos deu, também Ele quer dar a você nessa noite. E você tome a decisão como aquele leproso fez. O que ele fez? Se ele tivesse ficado no cantinho dele junto com os outros, ele não tinha recebido a sua cura. Mas ele foi até a presença de Jesus. Então nessa noite, que você tome a decisão no seu coração, que você possa fazer um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor Jesus, que você possa fazer uma promessa com Jesus. Dizer: qual a promessa, missionária? Eu vou entregar minha vida para Jesus. A partir de hoje eu vou fazer como aquele leproso. Eu vou até a presença de Jesus e a minha vida vai ser mudada em nome de Jesus. Então que você possa ficar com esta palavra, que você possa nessa noite, amada ouvinte, que você está ouvindo essa palavra, só por você estar tirando esses minutos e ouvir a palavra de Deus, você já é abençoada por Jesus, você já é alcançada por Jesus. Mas isso não basta. Jesus quer algo mais. O que é que Jesus quer? Jesus quer a tua alma, Jesus quer a tua vida, Jesus quer a tua vida dedicada ao Senhor Jesus. Então que nessa noite, se você tomar essa decisão, dizer: missionário, eu quero entregar minha vida para Jesus, a partir de hoje eu quero servir esse Jesus dos crentes, e ver que esse Jesus muda mesmo a vida daqueles que creem. Que vocês possam ficar com esta palavra nessa noite em vossos corações, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia.